O tema da aula de hoje é Seguridade Social, conceituação e os princípios constitucionais. Existe no Brasil um princípio de proteção social que tem por objetivo proteger todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros que se encontrem no território nacional em todas as situações de necessidade. Este princípio se chama Seguridade Social e atua em 3 esferas distintas: saúde, assistência social e previdência social. A saúde é uma política socioeconômica, é dever do Estado e direito de todos os cidadãos. Todos que necessitarem de um serviço na área de saúde têm direito a utilizar esse serviço, independentemente de contribuições para o sistema. Daí a natureza gratuita da saúde pública. É um sistema único, por isso denominado SUS, Sistema Único de Saúde. Mas em que pese seja único, é descentralizado. A lei cuida de sua organização, mas a sua atuação é feita de forma regionalizada, estados e municípios. O objetivo da saúde é principalmente evitar enfermidades. Este deveria ser até o principal objetivo da saúde pública em termos até mesmo de finanças, de gastos. O ideal é que o Brasil gastasse muito mais dinheiro com a erradicação e prevenção de doenças do que, na verdade, com seu tratamento. No entanto, o Brasil ainda gasta mais com o tratamento das doenças do que com sua prevenção. De toda forma, o objetivo da saúde é cuidar de não ter pessoas doentes, seja na prevenção, na erradicação ou no tratamento das enfermidades. Faz parte, portanto, da política de atuação da saúde pública, campanhas de vacinação, cuidado às gestantes, aos idosos, esses exames gratuitos de colesterol, pressão alta, que são feitos pelos municípios, e até mesmo os hospitais de rede pública que cuidam dos tratamentos emergenciais, pronto-socorro, hospitalizações, cirurgias, etc. Bom, também faz parte da saúde pública, aí na esfera de prevenção de enfermidades, a garantia do aspecto saudável à população. E aí entra, inclusive, saneamento básico e condições de higiene e boa alimentação. A saúde, como vimos, não depende de contribuição. Então, qualquer pessoa que precise utilizar os serviços do SUS tem direito a usufruir desses serviços, dessas ações, sem qualquer ônus ou custo. O mendigo mais pobre do país ao empresário mais rico do país, todos dois teriam direito aos mesmos tratamentos e acesso aos mesmos serviços, sendo inclusive proibida constitucionalmente qualquer discriminação entre eles. Esta, a saúde pública, direito de todos, dever de Estado e natureza gratuita. O segundo braço de atuação da Seguridade Social é a assistência social, uma política social voltada também para todos os cidadãos, só que nem todos poderiam usufruir desse sistema, somente aqueles que necessitam de subsistência básica. E a partir do momento em que a Constituição Federal fala que a assistência social provê a subsistência básica e que todos que necessitarem dessa subsistência básica têm acesso a ela, eu passo a limitar a sua utilização. Ou seja, somente as pessoas carentes poderiam usufruir da assistência social. Somente aqueles que precisam de assistência na questão de subsistência básica. A assistência social, ela é fornecida pelo Estado, dever do Estado, mas também de forma descentralizada. Os estados e os municípios atuam nessas esferas, em que pese a organização geral seja mantida em Brasília, no governo federal. E a assistência social possui por objetivo proteger gestantes, crianças, idosos, adolescentes, deficientes físicos, promover a assistência e a inserção desses deficientes no mercado de trabalho, a tratar de pessoas desempregadas. Então, todo tipo de proteção à criança, adolescente, adulto, trabalhador, deficiente e idoso. A assistência social possui vários serviços e um único benefício, também de natureza gratuita,
Ninguém precisa pagar nada para usufruir dessas ações e desse benefício. Esse benefício é o LOAS, Benefício Assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social. Esta lei é a de número 8.742, do ano de 1993. E o objetivo deste benefício, que inclusive é no valor de um salário mínimo, é prover a subsistência básica de pessoas idosas e deficientes que não têm condições de garantir o próprio sustento. Portanto, para que você tenha direito a receber o benefício assistencial no valor de um salário mínimo, repito, salário mínimo nacional, não o piso dos estados, é preciso que você seja idoso. E esta idade é de 65 anos, tanto faz se o segurado, o cidadão é do sexo masculino ou feminino. Tendo 65 anos ou sendo deficiente, e considera-se deficiente a pessoa que não tem condições de prover o próprio sustento trabalhando, ou de ser mantido por sua família, cumpre-se então o primeiro requisito para o benefício: idade ou deficiência. O segundo requisito, que tem que ser cumprido concomitantemente ao primeiro, diz respeito à renda baixa. A Constituição Federal, no artigo 203, determina que esse benefício assistencial só pode ser concedido à pessoa que possui renda baixa. E a Lei 8.742 diz que considera-se renda baixa per capita familiar aquela que fica inferior a 1/4 do salário mínimo. Desta forma, para que a pessoa tenha direito a receber o benefício assistencial, a Previdência Social, o INSS, que é o encarregado de conceder este benefício, Instituto Nacional do Seguro Social, ele vai fazer uma constatação na residência do interessado e vai checar, através de carteira de trabalho, contra-cheques, testemunha, qual a renda per capita familiar. E vai considerar como família apenas a unidade familiar básica, cônjuge, pais e filhos menores de 21 anos, desde que solteiros e não emancipados. Apurada a família que mora naquela mesma localidade, naquela mesma residência, o INSS vai verificar quanto de renda aquela família recebe, quem trabalha naquela família e qual o valor total que aqueles membros recebem por mês. Apurando-se o valor total, ele divide pelo número de membros que compõem a unidade familiar e chega, então, no conceito da renda per capita familiar. Se esse valor unitário por pessoa ficar abaixo de 1/4 do salário mínimo, o idoso que reside naquela casa ou o deficiente fará jus ao benefício assistencial de um salário mínimo. Se a renda familiar apurada por pessoa ficar igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, o benefício será negado. Judicialmente, é possível conseguirmos o benefício assistencial para quem tem renda per capita familiar um pouco ou até mesmo bastante superior a 1/4 do salário mínimo. E isto porque a jurisprudência brasileira já tem admitido que considera-se baixa renda quem ganha até meio salário mínimo de renda per capita familiar. Se verificarmos os programas assistenciais que foram instituídos após a Lei 8.742 de 93, o Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Gás, todos eles, todas essas legislações, prevêem também o quesito da renda baixa, mas prevêem que renda baixa é aquela considerada no valor de meio salário mínimo por pessoa dentro da unidade familiar. Então, considerando-se esses outros benefícios assistenciais que foram instituídos posteriormente à Lei de 1993 e considerando-se que a lei de todos eles considera-se como renda baixa a renda inferior a meio salário mínimo, o posicionamento jurisprudencial tem sido modificado e os juízes já estão começando a entender que também para o benefício assistencial da assistência social que compõe a Seguridade, também poderia ser pago para quem tem renda até meio salário mínimo. Agora, se a renda ultrapassa a metade do salário mínimo nacional, a pessoa já não teria mais direito a este amparo. O terceiro e último braço de atuação do princípio de proteção denominado Seguridade Social é a Previdência Social. A Previdência Social é também uma política de proteção, só que de natureza contributiva.
Ali você tem que pagar para ter direito a usufruir dos benefícios e do único serviço por ela prestado, que é o da reabilitação profissional. Paga, seja um contribuinte, pague a contribuição e você teria direito ou terá direito aos benefícios e serviços por ela prestados. Caso você não contribua, então só lhe restará direito ao benefício assistencial, que, como acabamos de ver, depende dos quesitos de renda baixa, idade ou deficiência. A Previdência Social, portanto, e aqui repetimos, de natureza contributiva e de acesso a todos que para ela tenham interesse em contribuir, possui por objetivo proteger o cidadão nos momentos de sua vida em que ele não tem condições de oferir renda sozinho. Estamos a falar, portanto, de períodos de incapacidade laborativa, ou em razão de uma doença, de uma enfermidade, ou de um acidente, ou de cansaço, ou até mesmo idade avançada. A Previdência Social possui, então, benefícios que vão amparar você em casos de idade avançada, que é o benefício de aposentadoria por idade, tempo excessivo de serviço, que é o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria especial em casos de exposição a agente nocivo. Possui ainda 2 benefícios de incapacidade laborativa, em razão de doença ou acidente, e aí estamos a falar dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Além desses, a Previdência Social protege ainda a maternidade, concedendo salário-maternidade às gestantes e mães adotivas. E protege também a família, através dos benefícios de salário-família, pensão por morte e auxílio-reclusão. A Constituição Federal determina também que é responsabilidade da Previdência Social o amparo ao desemprego involuntário, mas o seguro-desemprego não está previsto na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios de 1991. Ele possui lei própria, 7.998, de 1990, de forma que não vamos tratar dele na aula de Direito Previdenciário. No Brasil, adota-se para o regime previdenciário o sistema de repartição simples, que é o contrário do sistema de capitalização. Em países como Chile e México, adota-se o sistema de capitalização para a Previdência Social mantida pelo poder público, ou seja, você capitaliza suas contribuições durante toda a sua vida laborativa e, ao final, quando vai receber prestações continuadas, utiliza-se esse montante capitalizado durante todo aquele período. No Brasil é diferente. Aqui a gente adota a repartição simples. O dinheiro que eu pago como contribuinte não é meu, não fica numa conta vinculada como acontece com o fundo de garantia. Esse dinheiro é utilizado em um cofre único para o pagamento de todos os benefícios daquele mesmo momento histórico. Ou seja, a geração ativa, que está na idade de trabalho, sustenta com suas contribuições previdenciárias a geração inativa, que está recebendo benefícios de aposentadoria, benefícios em razão de doença ou invalidez e benefícios de pensão por morte. Desta forma, todo o dinheiro utilizado para pagar benefícios recebido pelo sistema provém das contribuições atuais. Não há reserva financeira. Todo o valor arrecadado é repassado em forma de benefícios. Por esta razão, surgem 2 expressões que geralmente caem em provas de concurso público. Quais expressões? Primeiro, a solidariedade intergeracional, que é justamente o fato dos mais novos, que estão na idade de trabalho, contribuírem para sustentar os benefícios dos mais velhos. Há um pacto entre as gerações. A segunda expressão, decorrente do sistema de repartição, é a solidariedade compulsória. Nós somos obrigados, por lei, a sermos solidários. O valor que pagamos não é nosso, mas sim utilizado para custeio dos benefícios atualmente existentes. Em razão também do princípio de repartição simples, o artigo 195 da Constituição Federal, em seu parágrafo 5º, prevê que todas as vezes que se pensar em criar um novo benefício, estender um benefício para um segurado que até então não fazia jus a ele, ou majorar o valor de um benefício já existente,
é preciso primeiro criar uma fonte de custeio. Daí o nome precedência da fonte de custeio. Primeiro, se preocupa em arrumar o dinheiro. Segundo, se preocupa em gastar o dinheiro. Isto se chama, repetimos, precedência da fonte de custeio e encontra previsão constitucional no parágrafo 5º do artigo 195 da Carta Magna. A Seguridade Social é organizada através do Poder Executivo, por ministérios. Cuida da saúde, o Ministério da Saúde. Cuida da assistência social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E cuida, por fim, da Previdência Social, o Ministério da Previdência Social. Vamos agora aos princípios constitucionais que regem o sistema de seguridade social. E eles se encontram previstos no artigo 194 da Carta da República. Constituição Federal de 1988, artigo 194. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Este primeiro inciso do artigo 194 objetiva estender a Seguridade Social a todos os cidadãos e protegendo todas as contingências possíveis. Ou seja, nós vamos atender a todos que se encontram em território nacional, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Estando em situação regular em território nacional, a eles será ofertada a assistência social, a saúde e a previdência social. Protegemos todos e protegemos também todas as situações de necessidade. Se você está doente ou precisa de medicamentos, temos a saúde pública. Se você precisa de proteção à gestação, à infância, à adolescência, ao idoso, temos a assistência social. E se a sua necessidade é em termos de conseguir dinheiro para sobreviver em determinados períodos em que não consegue esse dinheiro sozinho, temos então os benefícios da Previdência Social. E está aí a universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos ao inciso 2º do artigo 194. Constituição Federal de 1988, artigo 194, inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O inciso 2º proíbe qualquer forma de discriminação entre as populações da área urbana e a área rural. Ou seja, uniformidade significa mesma forma, única forma, e equivalência, que vem do latim equivalere, que significa mesmo valor. Desta forma, os benefícios e os serviços oferecidos pela Seguridade Social devem ser equivalentes não só em forma, mas também em quantidade e valor, tanto para a população urbana quanto para a população rural. Vamos ao inciso 3º. Constituição Federal de 1988, artigo 194. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O inciso 3º explica que não existe um benefício único. Muito pelo contrário, a Seguridade Social, que atua nas áreas de saúde, assistência e previdência, possui vários serviços e vários benefícios, sendo que cada um será distribuído conforme a sua necessidade. É fácil, veja só, se você está doente, não adianta a Previdência Social te dar um benefício no valor de um salário mínimo. Você precisa, na verdade, de tratamento médico e então você utiliza um serviço do SUS. Se você precisa de medicamento, também não é necessário ter auxílio creche. Você vai precisar buscar medicamento também na área do SUS. Já se você precisa de dinheiro enquanto está de licença maternidade, não adianta te dar em tratamento médico, você vai receber o benefício de salário maternidade. Ou seja, existem vários serviços e uma infinidade de benefícios, e cada um vai ser selecionado e distribuído conforme a necessidade que você apresentar no momento. Vamos ao inciso 4º. Constituição Federal de 1988, artigo 194, inciso 4.
irredutibilidade do valor dos benefícios. O inciso 4º do artigo 194 da Constituição Federal é um dos mais importantes e, no entanto, o que menos vem sendo observado pelo governo federal e pelo legislador nacional. Trata-se de manter o valor real do benefício previdenciário, de manter o poder de compra da aposentadoria. Ou seja, não estamos a falar de valor numérico, de valor nominal, 1, 2, 3. Estamos falando de manter o poder de compra, de forma que com aquela aposentadoria concedida, por exemplo, no ano de 1990, você possa comprar hoje exatamente aquilo que você podia comprar naquela época. E esse princípio, infelizmente, não vem sendo muito observado por causa de várias questões. A primeira delas, porque não existe vinculação mais desde 1988, em face da própria Carta da República, a vinculação entre o valor da sua aposentadoria e o número de salários mínimos. O salário mínimo vem sendo, já há reiterados anos, aumentado de forma bem superior, em percentuais bem mais elevados do que aqueles concedidos para os benefícios. E nos anos anteriores a situação não se mostrou diferente. Houve anos em que o salário mínimo aumentou 9% e o benefício previdenciário 4,53%. E esse é um dos motivos em que há a redução, o achatamento do valor real. O segundo motivo é que os reajustes aplicados para o custeio previdenciário, para o teto máximo das contribuições, não vem sendo repassado de igual forma e em equivalência de percentual para os benefícios de aposentadoria, pensão e auxílios-doença. Ou seja, reajusta-se mais o que arrecada do que aquilo que se paga. De forma que se você um dia se aposentou pelo teto, hoje você está recebendo 30%, 40% deste mesmo teto. Estas as razões, além de outras que não cabe comentarmos aqui, que ilustram, a não observância do inciso 4º do artigo 194 da Constituição Federal. Vamos ao inciso 5º. Constituição Federal de 1988, artigo 194, inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. O inciso 5º, equidade na participação do custeio, significa justiça. É aquela velha máxima: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Ou seja, não existe uma alíquota única de contribuição. O segurado empregado que ganha um valor considerável vai pagar uma alíquota também considerável, de 11%. Já um trabalhador empregado que ganha um valor menor vai pagar uma alíquota menor. As empresas, por sua vez, como têm capacidade contributiva maior, contribuem com um percentual também mais elevado, de 20%, além de alíquotas destinadas ao custeio de acidente do trabalho. Ou seja, quem ganha mais, paga uma alíquota maior. Quem ganha menos, paga uma alíquota menor. E aqueles que ganham o mesmo tanto, pagam também de forma equivalente. Constituição Federal de 1988, artigo 194. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento. O inciso 6º vem explicar que não existe apenas uma única fonte de custeio. A Seguridade Social é custeada por toda a sociedade, União e sociedade em geral. A União participa do custeio com aportes anuais. As empresas participam do custeio através de contribuições sociais. Também os trabalhadores, os clubes de futebol profissional, os produtores rurais e os concursos de prognósticos, que são toda espécie de sorteio de números e símbolos. Todos estes contribuem para a Seguridade. E ela ainda recebe dinheiro de prestação de serviços, recebe dinheiro de aluguel de imóveis, recebe dinheiro até mesmo de culturas ilegais. De acordo com o artigo 243 da Constituição Federal, quando se pega uma terra com cultura ilegal, cultivo de maconha, por exemplo, a terra é desapropriada e destinada à reforma agrária. E o bem econômico, ou todo e qualquer bem econômico que está em cima desta terra que foi desapropriada, é vendido, é leiloado. E o produto desse leilão destinado em 50% para o custeio da Seguridade Social. Ou seja,
Não existe uma fonte única de receita. Existem várias fontes de receita e, portanto, diversidade da base de financiamento. Vamos ao último inciso, o 7º do artigo 194. Constituição Federal de 1988, artigo 194. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. O inciso 7º é cumprido através dos conselhos existentes em cada esfera de atuação da Seguridade Social. Na saúde, existe o Conselho Nacional de Saúde. Na esfera de assistência social, o Conselho Nacional de Assistência Social. E na área previdenciária, o Conselho Nacional de Previdência Social. São órgãos colegiados, compostos por 4 segmentos da sociedade. Nós temos a União, nós temos as empresas, os empregadores, os trabalhadores e os aposentados. Esses 4 segmentos compõem o Conselho Nacional, tanto da Saúde, quanto da Assistência, quanto da Previdência Social. Ou seja, gestão quadripartite, 4 partes: empresa, trabalhador, aposentado e governo. E o Conselho cuida não só de aprovar o orçamento da respectiva atuação, seja saúde, assistência ou previdência, como também fiscaliza o cumprimento de metas e a fixação de metas para o exercício seguinte. Neste ano, se fiscaliza se as metas do ano anterior foram de fato cumpridas e, se não foram, o porquê não terem sido. No ano seguinte, se fixa metas e se vão observar se as metas estão sendo cumpridas ou não. Ou seja, há uma participação na gestão, seja através do orçamento ou da análise de metas e objetivos. Vamos falar agora da eficácia das normas no tempo e no espaço. Eficácia das normas no tempo significa dizer em que data que esta norma entra em vigor. E aí vai depender da matéria de que trata esta mesma norma. Se a lei estiver tratando de matéria de custeio, instituindo ou modificando contribuições sociais destinadas a custear o sistema de seguridade, então temos que aplicar o parágrafo 6º do artigo 195 da Carta da República, que diz que a lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação, ainda que seja no mesmo exercício financeiro. Ou seja, não será observado, não se aplica em direito previdenciário as disposições constantes do artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da anterioridade do exercício financeiro. Para outros tributos, se uma lei é publicada na data de hoje, ela não pode entrar em vigor neste mesmo ano, e somente no primeiro dia do exercício seguinte. Isto é a norma, esta é a norma que consta do artigo 150 da Constituição, ou seja, respeitar a anterioridade do exercício financeiro. E esta norma, conforme acabamos de dizer, não é observada no direito previdenciário. Para nós, quando uma norma é publicada e ela trata de instituir novas contribuições ou modificar contribuições já existentes, ela entra em vigor 90 dias a contar de sua publicação, sem observar a questão do exercício financeiro. No entanto, se a norma nada disser sobre custeio e se referir a assuntos diversos, sem instituir ou modificar contribuições, segue-se a lei de introdução do Código Civil, artigo 1º, ou seja, a norma entra em vigor no dia em que disser que é para estar em vigor. Se disser que é na data de sua publicação, entrará na data de sua publicação. Se disser que é daqui 10 dias, entrará em vigor daqui 10 dias, ou daqui 2 anos. E se nada disser a lei, segue-se a regra geral, 45 dias após sua publicação no Diário Oficial da União. A eficácia das normas no espaço diz respeito à extensão territorial onde a lei é aplicada. Ou seja, uma lei publicada no Brasil se estende para quem? Para quais cidadãos? E no direito previdenciário brasileiro se aplica o princípio da territorialidade. Como já dissemos nesta mesma aula, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que se encontram regularmente instalados em território nacional têm direito a usufruir dos serviços e benefícios da Seguridade.
há que se observar apenas a existência de tratados internacionais. O Brasil possui tratados, acordos em esfera previdenciária com diversos países, de forma que se você vem de lá para trabalhar aqui ou daqui para trabalhar lá, devem ser observadas essas normas, que inclusive têm força de lei complementar. Para a complementação de seus estudos, eu recomendo a leitura de um livro lançado pela editora Juruá, de Curitiba, Curso de Especialização em Direito Previdenciário, volume 1, de autoria de Daniel Machado da Rocha e José Antônio Savares.